Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Jaime para mais uma videoaula. E o assunto da nossa aula de hoje, tá, é um dos assuntos do reino Plantae, ou como também é chamado reino Metáfita, ou como o pessoal gosta de dizer, o reino das plantas, o reino vegetal. Só que na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre duas estruturas que existem basicamente no reino das plantas, ou melhor, nas plantas, que é a raiz e o caule. Então, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as raízes e os caules, beleza? Bom, então primeiramente, quais são as funções da raiz? Bom, a função da raiz é fixar o vegetal ao solo. E além dessa fixação ao solo, ela também tem a função de retirar do solo água e sais minerais à nutrição da planta. Então é a raiz que vai fixar a planta no solo. Então é por isso que algumas árvores elas têm uma raiz que cresce um pouco maior do que as outras, justamente para aguentar o peso dessas árvores, o peso dessas plantas. E também ela vai servir, é lógico, para retirar do solo a água e os sais minerais indispensáveis para a nutrição da planta. Então a gente tem aqui basicamente o modelo de uma raiz, tá? Então nessa raiz nós vamos ter várias regiões. Então aqui em cima nós temos uma região chamada de região de ramificação. O que é essa região de ramificação? Nessa região nós vamos encontrar as raízes secundárias. As raízes secundárias, elas possuem a função de manter o equilíbrio da árvore. Então essas raízes secundárias, elas crescem para as laterais. E qual vai ser essa função? Como assim o equilíbrio? Exatamente, imagine você em pé, ereto, com as duas pernas fechadas. Aí você abre o braço e coloca em cada braço, com o braço esticado, você coloca uma sacola, um peso. Se você tiver com as pernas juntinhas, esticadas, aquele peso vai fazer você balançar e você vai cair. Correto? Então, com as árvores é a mesma coisa. Então, conforme a copa das árvores, né, os galhos das árvores, eles vão crescendo para o lado, é necessário que no chão as raízes também cresçam para o lado. Então as raízes vão crescer para o lado justamente para equilibrar, para manter essa árvore no local. Então, por isso que tem algumas árvores que crescem muito, porque às vezes as pessoas têm árvore, mas não quer podar, aí não poda a copa da árvore e a raiz cresce demasiadamente. E algumas chegam até a destruir calçadas, rachaduras, criar rachaduras em casas e até abalar a estrutura da casa. Tá? Por quê? Justamente porque a copa da árvore cresceu, ela vai crescer embaixo também para gerar esse equilíbrio. Então, uma forma de evitar esse crescimento demasiado da raiz é quem tiver árvores desse porte, como por exemplo uma mangueira, faça a poda regularmente da copa da árvore. Isso vai impedir que as raízes cresçam, beleza? Logo depois, nós temos uma região chamada de região pilífera. Essa região pilífera, ela é uma região que vai possuir os pelos absorventes. Então, é nessa região pilífera que é a região onde você vai ter a absorção dos nutrientes. Então, onde vai ter uma grande absorção. Essa região pilífera vai ter umas raízes mais finas, mas com a capacidade de absorver os nutrientes do solo mais facilmente. Logo depois temos a região lisa ou de crescimento. Essa região lisa, como o próprio nome já diz, né, de crescimento, ela é que permite que essa raiz cresça para baixo, sempre cada vez mais profundo. E lá na ponta nós temos uma estrutura chamada de coifa. Essa coifa, ela serve como proteção da ponta da raiz, porque aqui dentro dessa ponta da raiz, nessa zona de crescimento,
existe um tecido chamado de tecido meristemático ou tecido germinativo, um tecido que serve para justamente para se multiplicar e dar o crescimento dessa raiz. Então essa coifa ela tem que proteger, tá, esse tecido que está aqui embaixo. Então aqui nós vamos ver agora uns tipos de raízes. Então as raízes elas podem ser chamadas de raiz fasciculada ou raiz pivotante. A raiz pivotante é aquela onde você tem a raiz principal, igual a gente viu anteriormente, uma raiz no meio mais rígida, ou melhor, mais grossa, e você tem raízes secundárias saindo lateralmente. A raiz fasciculada, raiz fasciculada, você não tem essa região central, né? Você não vai ter aquela região central com a coifa, você tem ela toda ramificada. Tá? A raiz fasciculada, também chamada de raiz de cabeleira, não possui a raiz principal. Já a pivotante, também chamada de raiz axial, possui uma raiz principal, que é essa aqui no meio. Temos também raízes aéreas. Então tem raízes, tá? Isso aqui são raízes de plantas, pode-se dizer, trepadeiras, que elas são raízes aéreas, elas ficam no ar. Então nem toda raiz, galera, vai estar embaixo da terra, beleza? E aqui nós temos as raízes aquáticas, que como o próprio nome diz, são raízes que ficam na água. Porque lembrando, ou melhor, fazendo uma observação, que muita gente confunde uma planta para ser considerada aquática, a raiz tem que ficar totalmente na água. Se a raiz tiver uma conexão com a terra, a planta não é considerada aquática, ela é considerada terrestre. Então, por exemplo, a Vitória Régia. A Vitória Régia, todo mundo pensa que ela é uma planta aquática, porque é encontrada, né, em rios. Só que a raiz da Vitória Régia, ela desce e se prende lá no fundo do rio, galera. Então ela é uma raiz terrestre, ela não é uma raiz aquática. Bom, e as raízes estão adaptadas ao meio em que a planta vive. Então temos aí raiz suporte, tá? Essas raízes que nós vamos encontrar em mangue são raízes que têm uma estrutura um pouco mais para fora, como o chão não é muito firme, são raízes que você vai ter ela segurando um pouco o mangue. Raízes com velame, né? São raízes de orquídeas. Raízes grampiformes, ou seja, em formas de grampo que conseguem se prender. Raízes sugadoras. Cipó chumbo. Então, o cipó são raízes que conseguem penetrar em outras árvores, tá? Elas conseguem penetrar dentro do caule de outra árvore e sugar nutrientes ali. Raízes tabulares são raízes que parecem tábuas. Então, quando você vê aquelas grandes árvores onde aparece embaixo a raiz parecendo tipo um triângulo, né? Saindo do tronco, vindo para baixo, né? Vindo para a terra, isso são raízes tabulares. Raízes respiratórias, o que acontece? Raiz respiratória? Sim. Então, lá no mangue, por exemplo, o mangue é um lugar onde o solo ele é muito compacto, tá, gente? E as plantas elas precisam de oxigênio também pela raiz, elas absorvem oxigênio pela raiz. É por isso que existe o processo de aeração do plantio, né? Então, numa lavoura, né, vão lá, os agricultores vão lá e passam o arado. O arado é justamente para fazer o quê? Deixar a terra fofa, porque a terra precisa ter esses poros justamente para entrar água e para entrar oxigênio. As plantas elas respiram oxigênio. Lembrando que as plantas respiram oxigênio, tá? Elas usam gás carbônico na fotossíntese, que é o processo de produção de glicose. Respiração celular, as plantas respiram oxigênio igual aos animais. Então,
Como nesses lugares as raízes não conseguem ter essa respiração porque são lugares muito compactados, elas têm pequenas estruturas para fora, chamados pneumatóforos, onde elas absorvem o oxigênio que estão do lado de fora. Então a gente vai encontrar isso em plantas de mangue, em manguezais. Raízes tuberosas. Raízes tuberosas são raízes que fazem reserva de amido, reserva de nutrientes. Então a gente tem a mandioca, a batata doce, a cenoura. Isso tudo são exemplos de raízes tuberosas, galera. Então lembrando, essas daí, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que a batata inglesa, ela não é um tipo de raiz. Valeu, galera? Então, raízes tuberosas, mandioca, batata doce. Mandioca, para quem não sabe, é um aipim, cenoura, e várias outras hortaliças aí que são raízes tuberosas. Importância das raízes. Bom, serve para alimentação, no caso das raízes tuberosas, serve de matéria-prima nas indústrias, serve para a fabricação de remédios. Sim, algumas raízes são ótimos remédios. Combatem a erosão. Galera, raiz ajuda, segura a terra, então ela combate a erosão. É por isso que quando se começa a desmatar beira de rios para construir casas, aqueles rios começam a sofrer assoreamento, que é o depósito de terra no fundo do rio, e esse rio fica cada vez mais raso quando chove, tem enchente, tá? Em costas de barrancos, eles tiram as árvores, aí começa quando chove, tem o desmoronamento. Por quê? Porque tirou essas árvores e as raízes, elas fazem um emaranhado e seguram essa terra. Para você ter ideia, quem tem, por exemplo, planta em casa, se dependendo às vezes da planta, isso já aconteceu comigo, porque eu tenho algumas plantas em casa, mas vou trocar de vaso, alguma coisa, você tira a planta ou o vaso quebra, a planta está totalmente, as raízes estão totalmente no formato do vaso e não cai, a terra não cai. Por quê? Porque a raiz segura aquela terra todinha, né? E a fertilização do solo, né? Dependendo do tipo da raiz, ela vai poder gerar essa fertilização. Então vamos agora para o caule, que é a segunda estrutura que nós vamos ver hoje. Então, quais são as funções do caule? Função do caule: sustentação da copa. O que é a copa? A copa são as folhas, flores e frutos quando houver, tá, gente? Que depois, mais para frente, a gente vai ver que dependendo do grupo de plantas, elas não possuem flores nem frutos, elas param aí na folha. Então, a copa é aquela região onde você tem ali toda aquela folhagem, flores e frutos, sementes. Então, a função do caule é sustentar essa copa. Outra função: condução da seiva bruta e da seiva elaborada. O que é essa seiva bruta e essa seiva elaborada? Basicamente, a seiva bruta é aqueles nutrientes que são retirados do solo. E a seiva elaborada é a seiva que é produzida depois do processo da fotossíntese. Basicamente é isso. Mas depois, em uma outra aula, nós vamos ver isso mais a fundo. Então temos aí a região do caule, tá? A região do caule, lá na ponta, ela possui uma gema terminal ou gema apical, que é basicamente constituída das mesmos tipos de célula que tem lá no final da raiz, lá perto da coifa, tá? Então essa gema, o que acontece? Ela é que permite o crescimento da árvore para cima, tá, galera? É o crescimento da árvore para cima, é justamente essa gema apical. E aqui nas laterais das folhas nós temos a gema lateral, que permite o crescimento dos galhos para o lado. É por isso que tem planta que quando você arranca a folha aqui nesse cantinho aqui, com essa gema lateral, e você planta, ela nasce, tá? Tem planta que ela vai conseguir, você vai conseguir um crescimento disso daí.
Mas a gema apical, ela tem um detalhe interessante. Quando você pega esse tronco central com essa gema apical e você corta, o que acontece é que sem essa gema apical que faz o crescimento para cima, essa planta para de crescer para cima e ela começa a crescer somente para os lados. Isso às vezes é muito feito em amendoeira. A amendoeira é uma árvore que cresce muito e ela cresce tanto e dá tanto galho que ela pode ser até um risco, tá? Dependendo de onde ela estiver. Então é por isso que normalmente as pessoas que têm amendoeira, as que sabem disso, elas quando cresce cortam. Muita gente sabe de certas coisas, mas não sabe o porquê. Sabe que, por exemplo, a pessoa sabe que tem uma amendoeira e que quando chega a uma certa altura tem que cortar o galho central da amendoeira para ela não crescer mais para cima, só crescer para os lados. Agora, por que não sabe? Então, isso são práticas que já são feitas há muito tempo. É igual, por exemplo, o próprio bonsai. O próprio bonsai está relacionado justamente a você ter esse corte dessa gema apical. E lógico, você tem vaso pequeno e está sempre podando ali, mas existem bonsais de árvores frutíferas que dá fruto pequenininho, porque o tamanho que ela fica pequena, mas tem, justamente porque eles usam essa técnica. Então aqui, justamente onde sai um caule, é chamado de nó, tá? É a região do nó, onde sai um caule. E uma região entre um nó e outro é chamado de entrenó. Então, quando você compra uma madeira de obra, por exemplo, aí você vê aquela estrutura parecendo um redemoinho ali naquela madeira. Normalmente é uma região que não é muito segura, é uma região que quebra fácil, tá? É justamente essa região aqui do nó. É o nó da madeira. Então, o nó da madeira é essa região de onde sai um galho lateral. E aqui, nós temos aqui o caule, tá? Um caule cortado. Esse aqui é um caule do tipo de tronco, de uma árvore grande. Então a copa da árvore é essa parte aqui em cima. Então aqui a gente tem um caule, onde você tem a região interna chamada de cerne. Você tem o alburno e do lado de fora a casca. Aí tem gente que fala assim, se eu arrancar a casca, a árvore não cresce mais. Por quê? O que acontece? Aqui, ó, isso daqui é um pedaço desse caule cortado. Então tá vendo essas 3 setinhas aqui? Isso daqui são os xilema. Tá? Os xilema são vasos condutores de seiva bruta. Então os xilema são vasos condutores de seiva bruta. Igual nós possuímos os vasos sanguíneos, a planta ela também possui seus vasos, pode-se dizer, sanguíneos. Só que no sangue dela vai ser seiva bruta e seiva elaborada. Podemos dizer assim só para exemplificar. Mas não é sangue, né, gente? Então, aqui nós temos os vasos, que é o xilema, esses 3 vasos aqui, por onde passa a seiva bruta, ou seja, os sais minerais que vêm do solo juntamente com a água. E aqui do lado de fora nós temos o floema. O floema são os vasos condutores da seiva elaborada. Então, quando você começa a tirar a região da casca lateral, dependendo da região que você for tirar, você vai retirar justamente esses vasos condutores da seiva elaborada. E dependendo da árvore, ela pode parar seu crescimento, ela pode morrer porque não tem esse transporte, porque o transporte foi mal feito, tá? Melhor, não ocorre esse transporte da seiva elaborada, já que a seiva elaborada ela produz justamente os nutrientes necessários para a planta, no caso a glicose. Então nós temos tipos de caules. Nós temos caules aéreos, como o tronco, como a gente viu. Haste, onde a gente pode ver em salsa e coentro, que são bem fininhos, já que são plantas bem pequenas. Estipe,
né, que a gente vê em palmeira, que é o que? O estipe. Ele é aquele em que o tronco inteiro não tem folha nenhuma e não tem galhos, ele só vai ter folhas lá na ponta. Então, quando só tem folhas lá na ponta, como palmeira, coqueiro, isso tudo são troncos caules do tipo estipe. Temos do tipo colmo, que é no caso do bambu. O bambu então a cana, que a gente vê o tronco separado em vários gomos, tá? Então você consegue ver vários gomos ali no bambu. O bambu normalmente, às vezes o bambu verde, ele é cheio de água por dentro, então é esse tipo de caule. Temos os caules rastejantes, que são caules que ficam acima do solo, no chão, como o exemplo da melancia, e caules trepadores, como o do maracujá. Tá? Então, o maracujá ele tem caule que vai se prendendo na parede, ele vai se prendendo em outra planta e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Bom, nós possuímos também caules subterrâneos, tá, gente? Caules subterrâneos. E como assim? A samambaia, por exemplo, ela possui um tipo de caule subterrâneo chamado rizoma. A bananeira também. Isso é uma curiosidade. Todo mundo pensa que a bananeira, aquela parte, aquele tronco, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente vê da bananeira, e que lá em cima tem as folhas, né? A bananeira parece até um estilo estipe, mas na verdade aquilo ali não é o tronco, ou melhor, aquilo ali não é o caule da bananeira. O caule da bananeira ele é subterrâneo, ele é um caule do tipo rizoma, ele fica embaixo da terra, aquilo dali são folhagens, é por isso que toda vez que sai um cacho de banana, o cacho da banana amadurece, a pessoa arranca, ela tem que tirar aquele tronco ali, ela corta e corta facilmente, porque ali é como se fosse um monte de folha, né? Um monte de folha uma em cima da outra. E aqui, ó, a batata inglesa é um caule do tipo tubérculo. Tá? O caule do tipo tubérculo, ele é uma batata inglesa. Ah, professor, como eu vou saber? Vai saber porque a batata inglesa ela vai ter umas pontinhas de raízes saindo dela. Então, por isso que ela é um caule. Temos o caule tipo bulbo, igual a cebola. A cebola também é um caule. Ah, ela é um caule, o alho também. Tipo bulbo, onde você tem várias camadas ali prendendo. E temos os caules aquáticos, tá? Da Eloidea, que são caules que ficam dentro da água. Por incrível que pareça, tem caule aquático. O caule fica dentro da água e a parte da folha fica para o lado de fora. Adaptações dos caules. Então tem caule que se adapta em gavinha, tá? Chuchuzeiro, em espinhos, no caso laranjeira tem alguns espinhos, tá? Cladódios nós vamos encontrar em alguns cactos. Lembrando que os espinhos do cactus, como está vendo aqui, espinho de laranjeira, espinho dos cactos, são, na verdade, lógico, dependendo do tipo de cactus, são várias espécies diferentes, mas os espinhos dos cactos, na sua grande maioria, são adaptações da folha, que nós vamos ver em uma outra aula, na próxima aula. Tá? Então, os espinhos dos cactos não são uma adaptação de caule, elas são uma adaptação de folha. E qual a importância dos caules? Importância para alimentação, como nós vimos, vários caules são usados para alimentação, matéria-prima para a indústria, né, para a fabricação de móveis e tudo mais. Nós temos uma vasta quantidade de fabricação de utilização de madeira na construção, né, e fabricação de móveis e várias outras coisas. Então, por hoje é só, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, deixar aquele like esperto e até a próxima, galera. Valeu, fui!